Olá, eu sou Edmeia Lima e este vídeo é a continuação da quinta parte do terceiro capítulo deste livro, Os Tempos do Fim, de Olivo Sesca, editora Miriam, que nós estamos analisando nessa nossa série, O Mundo em Poder do Anticristo. Eu gostaria de recomendar a você que está chegando agora pela primeira vez que assista os outros vídeos antes desse, porque é uma continuidade, senão você não vai entender o assunto. E assista também o nosso curso sobre a história da guerra do mal contra o bem e a nossa playlist também, como se preparar para os tempos do fim, ok? Como se entende isto? Mas porque o Papa, sabendo de tudo o que se passa nos bastidores, não deixa de nomear para os postos chaves da Cúria Romana e para as dioceses do mundo inteiro prelados que são notoriamente desafetos a ele e avessos aos ensinamentos tradicionais da Igreja? Uma pergunta neste sentido nos foi formulada pelo padre Eugênio, de uma cidade paulista, abre aspas. Anos atrás, conta, cheguei a conhecer um bispo que ultimamente se tornou cardeal, mas agora fico sabendo que pertence à maçonaria. Como se entende isto? O Papa não sabe ou não é livre em suas nomeações? Fecha aspas. Demos a palavra a Câmpora. Abre aspas. Existe um acordo tácito e geral pelo qual os bispos e cardeais mantêm a unidade da Igreja, acatando exteriormente a autoridade do Papa, contanto que este ensine de tal maneira que os bispos dissidentes possam não se sentirem apontados publicamente e possam continuar fazendo e ensinando o que lhes agrada. Quanto à designação de bispos diocesanos, deve-se ter em conta que o Papa recebe as informações e as propostas das conferências episcopais através dos núncios, portanto, sabe o que lhe informam. Além disso, em virtude do acordo tácito, em geral o Papa não desafiaria as conferências episcopais, nomeando candidatos do desagrado delas. E quanto às designações para altos cargos da Cúria Romana, as pressões e o próprio acordo tácito fazem com que recaiam naqueles que as merecem, na opinião do grupo dominante, fecha aspas. E assim, quantas vezes, sabendo embora que se trata de elementos de abertura para a esquerda ou implicados com a maçonaria, aceita nomeá-los. Aconteceu mesmo com Jesus. Conhecia perfeitamente os mais íntimos sentimentos de Judas, sabia que eu iria trair e vender. No entanto, o admitiu como apóstolo e o tratou com o mesmo amor como aos outros, para lhe dar oportunidade de se converter. Tarde demais. Outra pergunta que se fazem muitos católicos é: por que o Papa, diante de tal situação, não ousa uma reforma, mesmo às custas de um cisma, dando testemunho da verdadeira fé até com o próprio sangue, se for preciso? Respondemos que o Papa tem consciência de que, a essas alturas, o cisma é inevitável, pois, conforme Câmpora, abre aspas, a Igreja se encontra já numa situação de cisma virtual gigantesco, fecha aspas. Um cisma que faz parte da apostasia universal e da abominação da desolação preditas na Bíblia para os tempos finais. Abre aspas. No momento presente não se pode reformar a Igreja, é muito tarde, fecha aspas, explicou o Papa em 1980 na conferência de Fulda, Alemanha. Pouco antes, um repórter lhe tinha perguntado: como irão as coisas na Igreja daqui por diante? Respondeu: devemos preparar-nos para dentro em breve passar por grandes provações que exigirão de nós a disposição de sacrificar a própria vida numa total dedicação a Cristo. Com a vossa oração e a minha será possível atenuar essa tribulação, não porém evitá-la, porque só assim a Igreja poderá ser efetivamente renovada. Quantas vezes essa renovação se fez pelo sangue? E desta vez não será diferente. Sejamos fortes, preparemo-nos e confiemos em Cristo e sua mãe, e sejamos muito, muito assíduos na oração do terço, embora pareça pouco, significa muito. Abre aspas. Com isto, reconhece Câmpora,
o Papa confessa implicitamente que a situação interna da Igreja é péssima, tanto que para sua renovação se torna imprescindível o sangue de numerosos mártires. Também confirma que os castigos anunciados ainda não se cumpriram e são inevitáveis, fecha aspas. Tal é a razão pela qual não empreendeu nenhum esforço sistemático para reformar radicalmente a Cúria Romana. Só uma pequena observação, nessa época que o Papa era João Paulo II. Indiferente às críticas, suas tentativas de reforma situam-se no campo espiritual. Em sua capela particular, começa o dia com 1h30 de oração, incluída a missa. O trabalho burocrático de audiências formais, reuniões e exame de estudos e programações é interrompido às 15h15 para uma meditação de 45 minutos caminhando. Seu dia encerra-se com 1 hora de adoração das 22h30 às 23h30. Às vezes a intensidade de sua prece é tal, referem testemunhas, que ele grita e geme. Ocasiões houve em que o surpreenderam deitado no chão de mármore da capela, de bruços, imóvel como se estivesse morto, os braços abertos em cruz. O mesmo faz durante suas viagens ao exterior. Quantas vezes, depois de um massacrante cronograma de discursos e reuniões, é encontrado na capela, de joelhos, às vezes até a madrugada, como ocorreu em Porto Alegre em 1980. Para dinamizar a piedade dos fiéis e devolver-lhe aquele rompante espontâneo de sentimento filial, sua primeira preocupação foi restituir a Maria o lugar caloroso que sempre tivera no coração da Igreja e que começara a se perder gradativamente a partir do Concílio Vaticano II. Como se recorda, a maioria dos bispos se opusera à ideia de Paulo VI de dar a Maria o título formal de Mãe da Igreja, receando que isso viesse ferir certas susceptibilidades ecumênicas. Por isso, a decisão de João Paulo II de engrandecer sistematicamente o culto a Maria escandalizou a não poucos católicos que reagiram com irritação a este enfoque de, entre aspas, idolatria mariana e a esta, entre aspas, obsessão de apresentar Maria como o mais alto modelo de mulher e de padroeira de continentes inteiros. Abre aspas. A alguns, escreve um de seus biógrafos, isto soava como uma tentativa de impor ao catolicismo uma religiosidade medieval, fecha aspas, em descompasso com a modernidade. Abre aspas. As contínuas referências à Madonna perturbavam em especial os líderes de muitas igrejas protestantes, que sempre insistiram em colocar Cristo e a Bíblia no centro da fé cristã, fecha aspas. Indiferentemente a todas as críticas, ele prossegue impávido, convencido de que a salvação do mundo ainda está nas mãos de Maria, abre aspas. Mediante a sua maternal presença, a Igreja ganha certeza de que vive verdadeiramente o mistério da redenção em sua profundidade e plenitude, fecha aspas, escreveu na Redemptor Hominis. A segunda ideia dinamizadora da piedade popular foi a do, entre aspas, segundo advento, que à semelhança do primeiro deverá ser preparado pela mesma mãe. Debaixo desta expressão, o Papa quis chamar a atenção para a próxima volta de Cristo ao mundo. Sabendo, porém, que antes dessa volta virá o reinado do anticristo, quando o cisma e a perseguição causarão mártires, porém muito mais apóstatas, e durante os quais, segundo mensagens de Nossa Senhora ao Padre Gobi, ele próprio morrerá mártir. Não se cansa de falar no martírio. E também de elevar à honra dos altares pessoas que tombaram para testemunhar sua fé. Basta lembrar que dos mais de 700 beatificados ou canonizados por ele, ao menos 500 foram mártires, isto é, cristãos que pereceram de forma violenta em defesa da fé. Entre esses figuram 30 brasileiros do Rio Grande do Norte, mortos no século XVII em luta com os holandeses calvinistas. Com sua costumeira veemência profética,
o Papa lança um apelo a todos os cristãos a estarem preparados para este sacrifício como a mais alta expressão de sua fé. Abre aspas. Sobretudo em nossos dias, escreverá na Incarnationis Mysterium. O mártir é o sinal daquele amor maior que contém em si todos os outros valores. Fecha aspas. E diz mais: todo fiel que, abre aspas, considera seriamente sua vocação cristã não pode excluir a perspectiva do martírio como uma possibilidade no horizonte da própria vida. Fecha aspas. Do ponto de vista psicológico, abre aspas, o martírio é a prova mais eloquente da verdade da fé, que consegue dar um rosto humano até a morte mais violenta e manifestar sua beleza mesmo nas perseguições mais atrozes. Fecha aspas. Número 13. Nesta linha, não esquece os pequeninos mártires trucidados a centenas de milhões no ventre de suas mães. Um assunto contra o qual se insurge com verdadeira ferocidade. Abre aspas. Um crime abominável, uma barbárie que envergonha a raça humana, fecha aspas, como disse numa visita ao Brasil. Bala entre diamantes. No Policlínico Gemelli de Roma, enquanto se restabelecia do atentado, o Papa rezou e refletiu muito, chegando à irrefutável conclusão que sua vida fora salva num, entre aspas, verdadeiro milagre, por Nossa Senhora de Fátima, cuja festa celebrava-se justamente naquele dia 13 de maio, aniversário da primeira aparição. Abre aspas. Foi uma mão materna a estabelecer a trajetória da bala, fazendo com que o Papa agonizante se detivesse no limiar da morte, fecha aspas. Disse uma meditação com os bispos italianos no Policlínico. Por isso, numa ocasião em que o bispo de Leiria, Fátima, o visitou, em Roma, o Papa aproveitou para lhe entregar o projétil que ficara no jipe depois do atentado para ser guardado no santuário. Mas o bispo não se contentou em guardá-lo, senão que o fez incrustar entre os diamantes da coroa de ouro usada pela Virgem. Sua convicção robusteceu-se ainda mais com a repetição do fenômeno do sol que lhe foi dado presenciar da janela do Policlínico, tal como ocorrera em Fátima 65 anos antes e que posteriormente fora testemunhado nada menos que 4 vezes por Pio XII, desde os jardins do Vaticano. Ao mesmo tempo que se desenrolava o fenômeno do Sol, João Paulo II foi agraciado com uma visão do futuro, ligada ao terceiro segredo de Fátima. Todos estes fatos o levaram à decisão de comemorar o primeiro aniversário do atentado com uma visita a Fátima, a fim de agradecer a graça. Muito ligado à tentativa de matá-lo estava o comunismo, que nos últimos 70 anos vinha aterrorizando a humanidade, cujas infiltrações se faziam sentir ostensivamente dentro do próprio Vaticano. Preocupado, João Paulo II voltou a se lembrar da petição de Nossa Senhora em Fátima, a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, abre aspas, com especial menção da Rússia, fecha aspas, porque, abre aspas, só eu poderei ajudar vocês, fecha aspas. Essa consagração, por determinação do céu, deveria ser feita pelo Papa colegiadamente com todos os bispos do mundo no mesmo dia e hora. Então, abre aspas, a Rússia se converteria e haveria paz, fecha aspas. Caso contrário, abre aspas, espalharia seus erros pelo mundo, fomentando guerras e perseguições à igreja. Os bons seriam martirizados, o Santo Padre sofreria muito e várias nações seriam aniquiladas, fecha aspas. Respostas anêmicas. O Papa saiu do hospital convencido de que, para assustar o avanço do comunismo e do consequente ateísmo, só havia um caminho, a consagração da Rússia a Maria. Abre aspas. Nesses 3 meses, confidenciou ao velho amigo Dom Paulo Inilica, cheguei a compreender que a única solução para todos os problemas do mundo, o meio de nos livrarmos das guerras, do ateísmo e do abandono de Deus pela humanidade, é a conversão da Rússia. Enquanto isto não ocorrer, não virá o triunfo de Maria, fecha aspas.
E com esta certeza escreveu a todos os bispos, dando-lhes ciência de sua decisão de consagrar o mundo, e com especial destaque à Rússia, ao Imaculado Coração de Maria, convidando-os a se unirem a ele no dia 25 de março de 1984, em Fátima, ou ao menos a acompanhá-lo com o mesmo ato de consagração em suas dioceses. A apostasia das últimas décadas, porém, produziu respostas anêmicas. Para não poucos bispos, a piedade mariana em lugares como Fátima era a manifestação de um catolicismo superado. Ademais, muitos deles já não se sentiam unidos a Roma e menos ainda acreditavam numa solução tão simplória. Pretender a derrocada do Império Soviético mediante uma consagração a Nossa Senhora parecia-lhes o cúmulo da ingenuidade. De qualquer maneira, a consagração foi feita, mas sem mencionar especificamente a Rússia, substituindo seu nome pela expressão, entre aspas, aqueles povos. Mesmo não preenchendo a rigor as condições estipuladas pela Virgem, colegiadamente, isto é, em união com todos os bispos do mundo e na mesma hora, ela teria sido válida, explicou irmã Lúcia, com entrevista aos cardeais Anthony Padiara, da Índia, e Ricardo Vidal, Filipinas, que a visitaram porque, abre aspas, Deus sabia que a intenção do Papa era consagrar a Rússia, fecha aspas. E fez esta surpreendente revelação, abre aspas. Em 1985, estávamos à beira de uma guerra nuclear devido à confrontação da Rússia com os Estados Unidos. O mundo inteiro aguardava ansioso quando, de um momento para outro, os projetos de guerra se transformaram em projetos de paz. Isso aconteceu logo depois que o Papa fez a consagração, reticências. A consagração de 1984, portanto, evitou uma guerra nuclear que teria acontecido em 1985, fecha aspas. Entretanto, o problema da vitalidade da consagração voltava a inquietar. Como ficavam as duas cláusulas estabelecidas pelo céu, colegiadamente com os bispos do mundo inteiro e menção expressa da Rússia? O Papa solicitou então ao Núncio Apostólico de Portugal que consultasse a irmã Lúcia e a resposta dela foi, abre aspas, a consagração não correspondeu ao que pediu Nossa Senhora. Não pude dizê-lo antes por não ter autorização da Santa Sé, fecha aspas. Diante disto, o Papa marcou para 8 de outubro de 2000 a renovação da consagração, aproveitando o jubileu do Ano Santo, que reunia em Roma bispos do mundo inteiro. Como se recorda, a consagração teve lugar durante a missa celebrada na Papa de São Pedro, com a presença de 2.000 bispos. Nós encerramos aqui, então, essa continuação da quinta parte desse capítulo. E nós ainda temos 4 partes para encerrar essa série, ok? Espero que vocês acompanhem até o final. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.